Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para dar continuidade aos nossos estudos sobre a nossa teologia bíblica e hoje nós iniciaremos mais um estudo sobre os livros poéticos, os livros de sabedoria. Na aula passada nós falamos sobre o livro de Jó, que é o primeiro livro desse bloco, e hoje nós falaremos do livro de Salmos. Espero que você goste do conteúdo dessa aula, que foi preparado com muito carinho. E lembrando que esse curso não substitui a sua leitura e meditação diária. Ele serve apenas para te dar aí um embasamento histórico, teológico, político e geopolítico, né, do contexto bíblico, para que você possa se situar melhor quando você estiver fazendo seus estudos bíblicos, né, se situar melhor naquele ambiente, naquele contexto e entender o porquê que tal coisa foi escrita, onde, como, por quem, quando, né? Isso é o que dará uma bagagem melhor para que você possa interpretar o texto bíblico de maneira mais concreta, mais sólida, mais convicta, trazendo mais um arcabouço de informação que vai te dar aí, então, uma fundamentação teológica, né, e histórica também, para você continuar firme nos seus estudos, você que tem interesse de estudar e crescer no conhecimento bíblico, tá bom? Então, sem mais delongas, esse é o livro de Salmos, né? É um livro bastante conhecido das Escrituras, um livro complexo em algumas partes, porque não segue ali uma estrutura linear, né? Nós precisamos ter um conhecimento prévio antes de ler o livro de Salmos, mas ele é um livro espetacular que pode produzir para nós bastante entendimento sobre quem seja Deus e também da consciência humana, né? Já que ele é composto por cânticos, lamentos e momentos ali de alegria, de tristeza, de exaltação, de choro dos homens, né? Que comporam, que compuseram os salmos. Então, todos os salmos refletem parte de nossa alma, parte de nossas experiências, e é muito lindo você poder contemplar esses salmos e entender a partir ali do seu contexto como eles se aplicam na nossa vida diária, na nossa caminhada cristã. Amém? Então nós vamos aqui dar início ao livro de Salmos. Então nós começaremos aqui pelo sumário executivo, né, a visão geral canônica do livro de Salmos, para a gente já começar a ter uma noção da estruturação do livro. O livro de Salmos, conhecido na tradição hebraica como Sefarim, Terrilim, livro de louvores, né, na Septuaginta grega como psalmoi, que é cânticos ao som de instrumentos de corda. E você encontrará também, quando você estiver lendo alguns salmos, como o Salmo 67, que está do ladinho aí da sua tela. Você pode ver isso, né? Representa o ápice da devoção, enologia e teologia oracional do Antigo Testamento, ocupando a posição de abertura na terceira seção do cânon hebraico, que é os Ketuvim, ou os Escritos. Salmos é a obra mais extensa da Bíblia Sagrada, composta por 150 poemas inspirados, que abrangem parte de um milênio da história de Israel. Então, os Salmos, eles foram compostos aí num período de 1000 anos, basicamente, né? E é um compilado de experiências e cânticos de pessoas que participaram, testemunharam a história de Israel. Então, ele faz parte da teologia oracional do Antigo Testamento, a forma como se ora, se expressa, se adora a Deus desde o Antigo Testamento, né, que nós vemos, e depois isso é usado também no Novo Testamento, pelos apóstolos e tudo mais. Diferente dos livros proféticos, onde Deus fala diretamente ao homem, ou dos livros históricos, onde os atos divinos são narrados na terceira pessoa, nos Salmos, a humanidade remida, guiada soberanamente pelo Espírito Santo, fala a Deus. Então, nos Salmos é o homem, né, que conversa com Deus e joga suas emoções e os seus sentimentos perante o Senhor. Nos outros livros, nós temos uma narrativa de alguém contando uma história ou Deus falando diretamente ao homem por meio dos seus profetas. Trata-se da anatomia de todas as partes da alma, como expressou João Calvino, pois expressa toda a gama de aflições, júbilos, arrependimento, confissão, gratidão e esperança messiânica do povo da aliança. Então, os Salmos, ele tem esse poder, né, de passar por todas as camadas da alma, como disse João Calvino. Ele serve para todos os momentos que nós vivemos, momentos de alegria, momentos de aflições, momentos de tristezas e tudo mais. Ao ler os Salmos, você encontrará essa vasta gama de escritos com diferentes tipos de emoções, diferentes tipos de sentimentos, diferentes contextos históricos, porque ele foi feito e formado assim para representar a nossa vida, que
não segue um fluxo contínuo, mas ela às vezes é interrompida por momentos de aflições, às vezes ela tem momentos de exultação, de gozo, de alegria, e nesses salmos nada mais é do que esses momentos de vida humana, onde nós devemos aprender com os salmistas a glorificar e exaltar a Deus em todos os momentos da nossa vida, também expressar os nossos sentimentos, nossa ira, tudo aquilo que nos aflige diante de Deus, que pode resolver os nossos problemas e está ali como nosso amigo para nos ajudar e para nos auxiliar. É o Deus em quem nós devemos confiar, né? Nos devemos orar, desabafar com Ele, porque na verdade Ele é nosso Pai, nosso amigo, nosso Criador. E os Salmos ele mostra essas expressões humanas de adoração, de aflições, de júbilo, de arrependimento, de confissão, gratidão e também de esperança na aliança de Deus e na promessa salvadora do Messias, né? Então, esse manual ele explora, né, a crítica literária, a autoria múltipla, os períodos de composição, a geografia e os contextos litúrgicos do Antigo Israel, a estrutura arquitetônica dos 5 livros dos Saltérios, que é o Pentateuco poético, as diversas classificações genéricas e formais, o resumo da história redentora desdobradora dos cânticos, um esboço detalhado, estrutura por estrutura do livro e 10 revelações do Cristo oculto prometido dentro do Saltério. É claro que tem muito mais, né? Mas nós selecionamos aqui 10 para não estender muita aula, apenas para você ver como que o Cristo oculto ele já se revela dentro do livro de Salmos, e é interessante a gente notar isso, né? É muito legal você saber a revelação do Cristo oculto também dentro de Israel, que na verdade é o foco do nosso estudo, né? Entender e perceber o Cristo já dentro da revelação histórica no Antigo Testamento, porque afinal toda a Bíblia ela é organizada e estruturada, e toda a revelação ela foi dada com o fim de revelar e falar do Cristo que viria, porque só Ele pode resolver o problema das aflições do homem, só Ele pode completar também a alegria da humanidade. Nessa primeira sessão, nós temos a introdução crítico-teológica e literária, né? A literatura poética dos Salmos fundamentam-se nas estruturas estéticas e métricas de poética semítica arcaica, diferente da poesia ocidental moderna, baseada na rima fonética e na métrica silábica rígida. A poesia hebraica opera essencialmente pelo paralelismo de ideias e pensamentos, ou seja, diferente do que nós estamos acostumados, né? Cânticos com rima, para que dê um sentido e se torne mais agradável a música. Os salmos não, eles atuam fazendo paralelismo de ideias e pensamentos. Nós veremos isso agora. Ideias que se contrapõem, ideias que se complementam, né? E pensamentos que se desdobram no decorrer do seu escrito. Por exemplo, nesse ponto 1, nós temos a estrutura e formas de paralelismo poético hebraico. Nós temos o primeiro, que é o paralelismo sinônimo. O que é isso? A segunda linha reafirma, reforça ou amplia a verdade expressa na primeira linha, usando termos equivalentes. Nós temos o primeiro exemplo, o Salmo 19:1, a primeira parte, né? Os céus proclamam a glória de Deus. E agora a segunda linha, ela vai reafirmar ou ampliar a verdade. Ou seja, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Então ele afirma na primeira parte que os céus proclamam a glória de Deus e reafirma e amplia a glória de Deus na segunda linha, dizendo que o firmamento também anuncia as obras de suas mãos. Então esse é o paralelismo sinônimo. Agora nós temos o paralelismo antitético, que é a segunda linha contrasta radicalmente com a primeira, enfatizando duas realidades morais ou espirituais opostas. Por exemplo, Salmo 1:6, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então ele contrasta o justo e o ímpio, né? E o Senhor conhece o caminho dos justos, aí ele tem a vírgula e ele, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então ele é antitético porque ele contrasta o que foi dito na primeira linha, trazendo então dois caminhos, né, do justo e do injusto, para que a gente entenda como que o salmo é estruturado. Nós temos o paralelismo também sintético ou progressivo. Como que é isso, né? A segunda linha completa desenvolve ou aplica a ideia iniciada na primeira linha, construindo o pensamento acumulativo. Então, ele dá uma base na primeira linha e vai ampliando esse pensamento conforme ele continua escrevendo. Nós temos o exemplo do Salmo 23:1. O Senhor é o meu pastor, a primeira linha. Agora ele vai ampliar, né? Vai completar e vai desenvolver de forma progressiva. E nada me faltará, e assim por diante. Então, os salmos eles são dispostos dessas maneiras. E nós temos por último aqui o paralelismo quiástico,
que é a estrutura A, B, B, A. O que é isso, né? Então as ideias são dispostas em espelho, focalizando o ponto central do poema. Por exemplo, nós temos o Salmo 67, 7, que eu coloquei aqui do lado para você, que vai de 1 a 7. O que é esse paralelismo quiástico? Ele trabalha em forma de espelho. Por exemplo, nós temos aqui, seja no verso 1, seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, faça resplandecer sobre nós o seu rosto. Então ele fala sobre Deus e o que Deus espelha a sua glória agora nos homens. Então ele trabalha entre Deus e homens, Deus e homens. Verso 2, para que se conheça na terra o seu caminho e entre todas as nações a tua salvação. Que Deus seja abençoado nos céus, né? Que ele seja engrandecido e que em nós, no nosso rosto, revele a Deus e que na terra também as nações agora entendam o caminho do Senhor. Então ele faz um paralelo entre o Deus soberano na eternidade e essa revelação na terra. Aí o verso 3, que os povos, ó Deus, te louvem, que todos os povos te louvem. Alegre-se e exulte as nações, pois julgarás os povos com equidade e governarás as nações sobre a terra. Mais uma vez, uma ação divina vinda do céu à terra e uma ação da terra de encontro com a Deus. É uma espécie de espelho, né? Onde a glória de Deus em cima, manifestada também nos homens aqui embaixo. E assim vai. Louve, o verso 5. Louvem-te, ó Deus, os povos, louvem-te todos os povos. A terra deu aos seus frutos a Deus, o nosso Deus nos abençoe. Então, a terra dá fruto a Deus, Deus abençoa a terra, Deus abençoa a terra e a terra dá fruto a Deus. É assim que ele caminha. Deus nos abençoe e todos os confins da terra o temerão. Então, são dessas formas que os salmos são estruturados. É bem interessante você saber disso, e quando você estiver lendo os salmos, você já vai ter essa noção aí desse paralelismo quiástico, que é em forma de espelho, paralelismo sintético progressivo, que a segunda linha reafirma, completa de forma progressiva a primeira, paralelismo antitético, que a segunda linha contrasta com a primeira linha, e o paralelismo sinônimo, que a segunda linha reafirma o que foi dito, então, na primeira linha. Né? Essa é a primeira parte desse livro. Amém? E nós temos também os títulos e subscritos dos Salmos. Né? Das 150 composições do Saltério, ou seja, dos Salmos, 116 possuem títulos ou subscritos na tradição maçorética hebraica. A crítica bíblica moderna e a tradição conservadora reconhece que esses títulos possuem imenso valor histórico, litúrgico e autoral, fornecendo alguns pontos interessantes para a gente entender. Designação da autoria e coleção. Nós temos o uso da preposição lemet, que é le Davi, ou seja, de Davi, para Davi ou dedicado a Davi. Você pode ver aqui também no Salmo 17, começa assim, ó, Salmo de Davi. E tem esse termo hebraico aí que classifica melhor o Salmo. Né? Nós temos o segundo ponto, que é o contexto histórico específico. 13 salmos davídicos trazem a ocasião histórica exata do livro de Samuel. Por exemplo, o Salmo 51, quando o profeta Natan veio a ele, depois de ele ter possuído Betseba. Nós temos também o Salmo 3, 34, 52, 54, 56, 57, 59, 60, 63 até o 42. Nós temos o terceiro ponto, que são termos litúrgicos e musicais. Ou seja, o Mizmor, que é o salmo cantado com instrumentos, o shir, que é o cântico, o maskil, que é o poema meditativo, didático, o mitan, que são um poema de ouro ou gravação, o tefilá, que é oração, o telilá, que é louvor, o negnot, que são instrumentos de corda, o alamot, que são vozes agudas e femininas, o shemit, que é o oitavo tom grave, nós temos o selá, que é a pausa contemplativa ou elevação musical. Então, dependendo da Bíblia que você tiver, da tradução que você possui, da versão bíblica que você possui, você vai encontrar esses termos: louvor, instrumentos de corda, vozes agudas no feminino, no começo e no final dos salmos. Você vai encontrar oitavo tom grave, você vai encontrar pausa contemplativa, que é o selá. Por exemplo, aqui ó, no Salmo 1 você tem um selá. Você consegue ver aí na Bíblia ao lado, ó, o versículo, no verso 1 você tem um selá, é uma pausa meditativa. Né? Você lê, você canta e você pausa e deixa o instrumento fazer o som. Então isso é só um exemplo do que você encontra nos salmos, né? Salmo cantado com instrumento, cântico, poema meditativo didático, poema de ouro ou gravação, oração, louvor, instrumentos de corda, vozes agudas no feminino, oitavo tom grave e pausa contemplativa ou elevação musical. Então, os salmos, esses títulos e subscritos dos salmos fazem parte então desse composto sagrado aí, que são 5 livros que foram trabalhados na Bíblia que nós temos em um grande livro só com 150 salmos, tá bom?
E agora nós seguimos para a seção 2, que é a autoria, datação e evidências acadêmicas sobre o livro do Salmo, né? O livro do Salmo não é fruto de uma única pena, nem de uma única época. Trata-se de um compêndio inspirado, resultante de quase 1000 anos de composição espiritual e compilação editorial sob a direção do Espírito Santo, estendendo-se desde o período do Êxodo, ali com Moisés em 1440 a.C., aproximadamente, até a restauração pós-exílica com Esdras e Neemias por volta de 430 a.C., estendendo-se então um período aí de basicamente 1000 anos, né, que esses salmos foram entoados, foram escritos, foram compilados e foram organizados, né, possivelmente no período de Esdras ali, fazendo 5 livros, que no total daí dão 150 salmos, resultando então esses 5 livros então, no Pentateuco de adoração, né, no Pentateuco de louvores do povo de Israel. E a análise dos autores do Saltério. Você vai encontrar diferentes autores dentro dos Salmos, né? Quando você estiver lendo. Nós temos, por exemplo, Davi, o doce salmista. Nós temos do Salmo, quantidade de salmos escritos por Davi, de 73 a 75 salmos, escritos somente por Davi, né? Então a maioria dos salmos foram escritos por ele, no contexto que ele era rei de Israel, o músico do rei Saul, o organizador do culto tabernáculo em Sião. Suas composições refletem suas lutas, vitórias, arrependimento e a aliança davídica. Nós temos também Asaf e os filhos de Asaf, que escreveram em torno de 12 salmos, né? Levita da família de Gerson, chefe dos músicos nomeado por Davi. Salmos focados na Teodiceia, na história de Deus com o homem, né? Na história nacional de Israel e no julgamento, né, justo de Deus sobre o homem. Nós temos também os filhos de Corá, basicamente ali 11 salmos. Nós temos o contexto histórico, a corporação sacerdotal levítica dos cânticos e dos porteiros do templo caracterizam-se pelo amor apaixonado pela casa de Yahvé e pela cidade de Jerusalém. Nós temos Salomão, que escreveu 2 salmos também. O contexto, ele é contexto histórico, rei de Israel, filho de Davi, foco no reino messiânico de paz, justiça, prosperidade e na edificação da casa pelo Senhor. Depois, Moisés, que escreveu um único salmo, o Salmo 90. É claro que existem discussões, né, pelos estudiosos e tudo mais sobre a quantidade de salmos escritos por cada um, mas é basicamente isso mesmo que eu estou falando para vocês, mudando um a mais para lá ou para cá. E nós temos o salmo escrito por Moisés, que é o Salmo 90, né? O grande legislador e profeta do Êxodo. O Salmo 90 reflete sobre a eternidade do Deus de Israel, em contraste com a brevidade e a transitoriedade do homem pecador no deserto. Então, existem alguns outros salmos que são atribuídos a Moisés, por alguns estudiosos ou não, mas aqui nesse estudo nós ficaremos com essa disposição, tá bom? Nós temos também Etan, o Eraíta, e Temã, que escreveram 2 salmos também, homens sábios da época de Salomão, Davi, no período ali de reis. O Salmo 89 exalta a fidelidade eterna da aliança de Deus com Davi diante da crise dinástica. E salmos anônimos também, pessoas que nós não conhecemos ou que ainda a arqueologia não achou, não comprovou, e nós não temos também referências bíblicas, né, que estão ali em torno de 48 salmos, compostos ao longo da história bíblica por sacerdotes, profetas exilados. E inclui muitos salmos de roupagem e o Alel final. Então, basicamente são salmos do fim, né, desse composto de 150. Né, por isso que são aí, você tem a partir do Salmo 120 ao 134, e depois 146 ao 150. São salmos de fechamento, né, escrito por pessoas anônimas ou órfãos também, que é uma possibilidade aqui da tradução. E nós temos as etapas do processo de compilação editorial. Né? A organização final do Saltério em 5 livros foi um trabalho cuidadoso realizado, provavelmente no tempo de Esdras, no século V a.C. Essa divisão em 5 partes espelha conscientemente a estrutura do Pentateuco de Moisés, a Torá, transformando o Saltério, ou livro de Salmos, na Torá de adoração de Israel. Divididos aqui em 3 pontos, nós temos coleções iniciais, né? O núcleo primordial formou-se com as orações de Davi. O Salmo 72, 20, termina com fins de orações de Davi, filhos de Jessé. O primeiro bloco começa com Davi e termina com Davi. Nós temos o segundo bloco, que é a coleção levítica e coraíta, adição das inologias dos templos regionais e do templo de Salomão sobre reinados de Ezequias e Josias. E nós temos a fixação pós-exílica, que é a adição dos salmos
do exílio, né, como por exemplo o Salmo 137, e da restauração, introduzindo o Salmo 1 como portal de sabedoria para todo o livro. Então, o livro ele se organiza dessas três formas, né? Coleções iniciais por Davi, coleções levíticas e coraíta e fixação pós-exílica, concluindo então ali 150 livros que compõem os Salmos, que era organizado em 5 livros, né? Fazendo ali um paralelo com a Torá de Moisés, criando então uma Torá de adoração. Amém? Então, você pode ver o entorno desses salmos é tudo aquilo que está envolto desses livros, né? São muitas informações, muita coisa para a gente entender, mas você pode voltar e ler, dar o pausa e ir procurando na sua Bíblia os salmos que demonstram o que já foi dito aqui, e assim você vai ter uma boa fundamentação teológica aí sobre o livro de Salmos. Na seção 3 que nós temos agora, nós temos o contexto histórico, geográfico e litúrgico de Israel, né? No primeiro ponto, o culto no tabernáculo de Davi e no templo de Salomão. Antes do reinado de Davi, a música sacra em Israel era esporádica e associada a eventos militares, por exemplo, como o Cântico de Miriam no Êxodo. Então, antes de Davi tomar posse do reino, ou antes da trajetória de Davi, a adoração era em momentos esporádicos, não era algo que fazia parte da liturgia do culto, mas foi com Davi que isso mudou, né? Davi revoluciona a liturgia bíblica ao introduzir a música vocal e instrumental contínua perante a Arca da Aliança no tabernáculo do Monte Sião. Em 1 Crônicas 16, 4 a 6 e 25, de 1 a 7. Levitas treinados serviam em turnos de 24 turnos, cantando os salmos dia e noite. Então, a adoração, o louvor, não podia parar no tempo de Davi. Alguém apaixonado por adoração a Deus, né? Com a construção do templo de Salomão, no Monte Moriá, em Jerusalém, o saltério tornou-se o livro dos cânticos oficial da nação, executado em todas as grandes festas solenes do calendário hebreu. Por exemplo, nós temos a Páscoa, né, ou o Pessá, nós temos os Salmos de Alel, o 113 a 118, né, cantados durante a ceia pascal e as festas de libertação. Jesus e seus discípulos cantaram este Halel na última ceia antes do Getsemane, Mateus 26, versículo 30. E festas de peregrinação, salmos de rompagem, degraus, salmos como 120 a 134, entoado pelas multidões dos israelitas enquanto subiam as montanhas da Judéia rumo a Jerusalém para o Pentecostes, né, ou Shavuot, e os tabernáculos, ou Sukkot. Então, esses salmos também são contemplados e cantados nesses períodos de festas do povo de Israel. No ponto 2, nós temos o instrumental teológico e simbolismo geográfico, né? A orquestra teológica do saltério, do Salmo 150 Salmos. Né? O saltério mobiliza a criação e a arte técnica para a toxologia, instrumentos de sopro, como o sofar, que é trombetas de prata ou flautas, instrumentos de cordas, que era o quinoro, que é a harpa de Davi, Nebal, que era a lira de 10 cordas. Nós temos a percussão, que eram os tamborins, os símbolos ressoantes, são convocados para declarar o louvor supremo a Yahvé. Então, esses são os instrumentos que compõem então, o saltério de 150 salmos, né? Que eram instrumentos convocados na hora de adoração a Yahvé. Geograficamente, os salmos transitam dos desertos de Engedi ao cume do Hermon, dos vales profundos da sombra e da morte, à majestade do templo de Salomão. Então, a compilação desses salmos passam por esses períodos, né, e por esses espaços geográficos do contexto de Israel, desde o deserto, desde os vales, até o templo onde os salmos foram escritos. Mais uma vez, trazendo para nós uma revelação, né, de quando nós devemos louvar e adorar a Deus. Em todo momento, em todos os lugares, em todas as circunstâncias, sejam em momentos de deserto, seja em momentos de adoração no templo. Isso demonstra que não existe lugar nem condição em que nós não devemos adorar a Deus, né? Deus é digno de nossa adoração em todos os momentos da nossa caminhada cristã. E nós temos agora, na seção 4, os gêneros literários e propósitos teológicos do livro de Salmos. Né? Nós temos a classificação exegética dos gêneros dos Salmos. O que é isso? São os gêneros que compõem o livro de Salmos. Nós encontraremos diferentes tipos de gêneros quando estivermos lendo os Salmos. Por isso que de um salmo para o outro tem uma grande mudança no estilo da escrita, no estilo literário ali do texto. É muito importante nós nos atentarmos a isso. Por exemplo, nós temos lamentos individuais. Nós encontramos nos Salmos 3, 6, 3, 22, 51, 77, 142, que são as características formais e teológicas. O salmista clama em meio à dor, perseguição ou pecado. A estrutura, que é a invocação,
queixa, expressão de confiança, oração de libertação e voto de louvor. Essa é a primeira classificação dos gêneros da Bíblia. Então nós temos lamentos dentro também dos salmos, também nós temos lamentos comunitários, primeiros lamentos individuais, uma pessoa se lamentando, queixando, expressando confiança ou adoração, libertação e voto de louvor individual. E nós temos isso também de forma coletiva, são os lamentos comunitários, que estão ali no Salmo 44, 74, 79, 80, 89 e 137. A nação de Israel chora diante das invasões estrangeiras, destruição do templo ou exílio, apelando para a aliança e fidelidade de Deus. Nós temos hinos de louvor geral, como Salmos 8, 19, 33, 100, 103, 104, 145 ou 150, que a exaltação pura e jubilosa à grandeza de Deus manifesta na criação, na providência e no governo da história humana. Salmos de ação de graças, dos Salmos 30, 32, 34, 40, 66 e 116, que é o testemunho público da gratidão após Deus ter respondido a uma oração e livrado o salmista da crise mortal. Né? E salmos de sabedoria. Não, salmos também, antes disso nós temos os salmos reais e sobre o Messias, né? Também que esses salmos trabalham, são Salmos 2, 18, 20, 21, 45, 79, 89 e 110, que é a celebração do rei anulado na dinastia davídica, cujas promessas ultrapassam o reino terreno e apontam decisivamente para o Messias. Nós temos salmos de sabedoria e de Torá, como Salmos 1, Salmos 19, Salmos 37, 49, 73, 112, 119, que é a instrução moral e meditativa sobre a excelência da lei de Deus, a felicidade do justo e a tolice do ímpio. E por último, salmos imprecatórios, como Salmos 35, 58, 69, 83, 109 e 137, que são ali a oração fervorosa, pedindo a justiça e o julgamento de Deus contra os opressores cruéis e transferindo a vingança humana para as mãos divinas. Então são esses gêneros dos salmos que fazem parte desses 150 escritos, né, que você encontrará lamentos individuais, lamentos comunitários, hinos de louvor geral, salmos de ação de graça, salmos reais e sobre o Messias, salmos de sabedoria e Torá, e salmos imprecatórios, que são pedidos fervorosos de justiça de Deus ou julgamento de Deus sobre a terra. E agora nós vamos trabalhar um pouquinho mais na seção 5, os grandes temas teológicos do Saltério, né? Dos Salmos, do livro de Salmos. Nós temos aí o primeiro, o reinado e a soberania absoluta de Yahvé. Né? A afirmação teológica fundamental de Salmos é que Yahvé Malak, ou Yud-He-Vav-He Malak, né? Que é o nome, o tetragrama sagrado de Deus, que significa o Senhor reina, nos Salmos 93, 1, 96, 10, 97, 1 e 99, 1. Deus não é uma divindade local restrita às fronteiras de Israel, mas o Criador soberano de toda a terra. Os reis e governantes da terra conspiram em vão contra o seu trono. Nós vemos isso no Salmo 2. Ele domina sobre o mar, sobre as nações e sobre o destino individual de cada ser humano. Então, essa é uma parte, um ponto fundamental dos Salmos, que vai falar um pouquinho sobre a soberania absoluta de Deus, de Yahvé, sobre os outros deuses, sobre as outras nações. Né? Ele é rei, ele é governante, ele domina e tem o seu trono acima de todas as coisas. É uma das características dos Salmos. O segundo ponto é a teologia da aliança e a fidelidade. Que a gente vê, nós vemos o Hesed e o Remet, que são duas palavras em hebraico, resume a teologia relacional dos Salmos. O Hesed, o amor leal, a graça incondicional de Deus por sua aliança. E o Emet, que é a verdade, firmeza e fidelidade inabalável. Mesmo quando Israel falha e vacila, né, o Hesed do Senhor dura para sempre. No Salmo 136, reitera essa frase 26 vezes. Então nós temos a esperança, né, esse amor, essa lealdade, essa graça incondicional de Deus. Nós encontramos também na teologia da aliança e da fidelidade dentro dos Salmos. Nós temos também a verdade, a firmeza, a fidelidade inabalável, que são aspectos do Criador que demonstram, através da vida desses salmistas, né, o quão poderoso e grande é o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso soberano, que cria todas as coisas e que sustenta todas as coisas. Por isso, dentro dos Salmos, ele é glorificado em todos os momentos e em todas as circunstâncias da vida humana. Nesse ponto 3, nós temos a
a revelação de Deus na criação e na lei. Nós temos ali os grandes salmos, né, 19 e 119. Salmos lindos que retratam essa revelação de Deus na criação e na lei. Os salmos ensinam a dupla revelação, ou seja, a revelação geral através dos céus e da obra criada de Deus. Nós temos, né, o Salmo 19, de 1 a 6, o Salmo 8, o Salmo 104, que tratam dessa revelação geral de Deus também. Nós temos também a revelação especial através da lei ou da Torá. Salmos 19 também, do verso 7 a 14, e o Salmo 119, que trabalha esse aspecto da revelação divina, tanto geral por meio da criação, né, e do cosmos, do mundo criado, dos animais e de todo aquilo que foi criado por Deus, tanto pela sua lei, a sua palavra escrita ou a sua palavra oral, transmitida ali, então, entre os povos, né? A palavra de Deus é descrita como lâmpada para os pés e luz para o caminho, mas doce que o mel e mais preciosa que o ouro depurado. Então, existe ali, então, já uma compreensão e um amor, um apego, né? E um carinho muito grande pela palavra de Deus, um respeito, né, o que carrega, que eles têm sobre a palavra, pela palavra de Deus e aquilo que a palavra de Deus traz, né, na voz dos profetas, na voz de Moisés, transmitida na lei, com o peso do eterno, peso do Criador. Então, tratando com a humanidade, se revelando a ela, demonstrando que tanto na criação como na sua palavra escrita, ele fala, ele se comunica aos homens e ele se faz presente no meio dessa humanidade. Esses são os pontos que nós vemos aqui na seção 5 e agora nós vamos para a seção 6 desse livro, já encaminhando para o encerramento dessa nossa aula de hoje, né? O livro de Salmos, no enquadramento da história da salvação. Então, como que nós percebemos dentro dos Salmos já a revelação sobre a salvação, né? O contexto linear que apresenta o Messias, né, o que espera a vinda de um Salvador para redimir então a humanidade. Os Salmos não é um repositório desconexo de sentimentos religiosos. É o apelo, é o espelho poético da história redentora, né? Ele revisita continuamente as grandes etapas da redenção de Deus no tempo. Então, os Salmos, ele não é apenas clamores isolados, não são apenas reflexões isoladas, não, e nem sentimentos religiosos. O Salmo, ele espelha a história da redenção. Ele, dentro dos seus autores particulares, de suas visões, né, e de suas circunstâncias vividas em cada momento, essas grandes louvores, né, e proclamações, hinos, lamentações, essa gama de gênero que nós vemos no livro de Salmos, conforme nós já vimos no começo dessa aula, está ali para representar então a história redentora da salvação, que ali nós conseguimos perceber também no tempo, né? No tempo, os homens, eles relataram essa história da redenção através dos seus salmos. Nós temos o fluxo da redenção cantada nos salmos. Primeiro, nós temos o ponto 1, que é a criação perfeita, do Salmo 8 e 104, o homem coroado de glória e honra como mordomo da criação de Deus. Então, trata do começo da criação. Nós temos o ponto 2, que é a queda e o pecado, o Salmo 14 e o Salmo 51, que é a corrupção universal humana. Não há quem faça o bem, não há um sequer, né? E a necessidade de regeneração do coração. Nós vemos também o apóstolo Paulo tomando posse desses salmos aí e relatando isso também lá na carta aos Romanos, ele falando exatamente com essas palavras, né? Tratando então da queda e do pecado, da corrupção do ser humano. No ponto 3, nós temos o êxodo e a aliança do Sinai, que são os salmos 78, 105 e 106, né? A memória histórica dos milagres do Egito e a abertura do Mar Vermelho, o maná no deserto e a paciência de Deus diante da rebeldia do povo. Então os salmos eles vão tratando desde o começo da criação e vão seguindo então até a redenção final. É interessante. No ponto 4 nós temos a aliança davídica e Jerusalém, nos Salmos 89 e 132, que é a promessa incondicional feita a Davi de um trono e reino eterno. Então, mais um aspecto da revelação progressiva de Deus, que começa lá na criação e vai ganhando corpo. E os Salmos, eles trabalham todos esses aspectos da redenção divina, né? Desde a criação até a era escatológica e messiânica. No ponto 5, nós temos o exílio e o choro da dispersão, mais um momento, uma condição de Israel, no Salmo 137, né? A dor da perda do templo e a esperança da restauração em Sião. E por fim, nós temos a esperança escatológica e messiânica dos Salmos 98 e 110. O anúncio da vinda do Rei justo que julgará o mundo e
consumará a redenção. Então, os salmos eles trabalham todos esses aspectos da redenção divina, né? Que vão desde a criação até a volta vitoriosa de Jesus no futuro escatológico. Então, os Salmos, quando você lê e estuda o livro de Salmos, você perceberá, então, toda a história da redenção e do plano de Deus já contido nesse livro maravilhoso dos Salmos. E na seção agora 7, nós temos o esboço expositivo estruturado dos 5 livros dos Saltérios. Então, na nossa Bíblia nós temos 150 capítulos, mas originalmente eles foram separados em 5 livros, né, e foram organizados desse jeito. Nós temos aqui um esboço expositivo e a arquitetura teológica dos 5 livros dos Salmos, permitindo uma visão panorâmica e detalhada de todo o saltério. Nós temos no livro 1, como ele é originalmente separado e disposto dentro da Bíblia hebraica, né? Nós temos o livro 1, que é dos Salmos 1 a 41, que é o Pentateuco davídico, né? Um correspondente ao Gênesis, o foco teológico, o homem, a escolha dos 2 caminhos, o conflito e a salvação da mão do inimigo. Nós temos também a maioria dos salmos é atribuída a Davi, né? Conclui com uma doxologia no Salmo 41 e 13, ali uma expressão de adoração, de encerramento, né? No ponto 1, nós temos o portal de entrada dos Salmos, que é do 1 a 2, o justo versus o ímpio, no Salmo 1, o rei Messias e a conspiração dos povos, no Salmo 2. No ponto 2, nós temos os Salmos de aflição e confiança de Davi, né? De 3 a 14, oração de manhã e de noite, de 3 a 4, o lamento do perseguido, no 7, e o nome excelente do Senhor da criação. Nós temos também a tolice do ateísmo moral, né? Então os Salmos, nesse primeiro livro, ele vai trabalhando esses aspectos, né? O cidadão dos céus e a ressurreição, ali do 15 ao 24, quem habitará no seu santuário? É uma pergunta no verso 15, né? Ou seja, quem será salvo para estar nesse lugar? A porção eterna e a ressurreição, no verso 16. O Salmo do Pastor Supremo, que é o 23, que todos conhecem, e o Rei da Glória entrando em Sião, no Salmo 24. Nós temos também que no ponto 4, o arrependimento, o perdão e cura, né? Do 25 até o 41, que é a oração pedindo direção, no capítulo 25, no Salmo 25, o Salmo da confissão e do perdão, que é o 32, o Salmo perto dos de coração quebrantado, que é o Senhor perto dos que têm coração quebrantado, né? O Salmo 34, o cântico do poço da perdição, o Salmo 40, e a bênção ao necessitado, que é o Salmo 41, fechando então esse primeiro livro aí, dos Salmos na escritura hebraica. Nós temos o livro 2, que é dos Salmos 42 ao 72, que é a coleção do sacerdócio e do reino, né, correspondente ao Êxodo. Então, o primeiro livro ele é correspondente ao Gênesis, esse primeiro livro de Salmos correspondente ao Gênesis, lembrando que eles foram organizados em 5 livros para virar como se fosse o Pentateuco de adoração, fazendo um paralelo com Gênesis, né? Então, o segundo livro agora, fazendo um paralelo com a Torá hebraica, que é organizada em 5 livros, o Salmo também é organizado em 5 livros, cada um dos seus livros correspondente a um livro da Torá, né? Nós temos o primeiro livro ao livro de Gênesis, o segundo livro ao Êxodo, o terceiro Levítico, o quarto correspondente ao Números, depois o quinto ao Deuteronômio, fazendo um paralelo então dentro desses livros, né? No 2 nós temos a coleção do sacerdócio e do reinado, correspondente ao Êxodo, né? Foco teológico é a redenção da nação, a sede da presença de Deus e o estabelecimento do reino glorioso, dominado pelos filhos de Coré e Asaf. E conclui com a doxologia no Salmo 72, de 18 a 20. Nós temos o ponto 1, a sede da alma pelo Deus vivo, o Salmo 42 a 49, como a corça anseia pelas correntes das águas. Nós temos no Salmo 42 a 43, Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza no meio da tempestade. Nós temos então o 46, você vê o paralelo com o Êxodo, né? Nós temos também o rei de toda a terra, exultado, Salmo 47, e a fragilidade da riqueza terrena, no Salmo 49. Nós temos o ponto 2, o cume do arrependimento e do juízo, que é os Salmos 50 a 59, né, com o julgamento de Deus sobre o culto formalista, no Salmo 50, o grande Salmo penitencial de Davi por causa de Betseba, o Salmo 51, o clamor sobre a traição, no Salmo 55. E o ponto 3, nós temos a confiança no abrigo das asas divinas, né? No Salmo 60 ao 72. A rocha, quem é mais alto do que eu, Salmo 61. Nós temos
Somente em Deus a alma descansa em paz, Salmo 62, e o louvor de todas as nações, no Salmo 67, o reino messiânico de justiça e paz eterna de Salomão, barra Cristo, né, que era um paralelo entre Salomão e Cristo ali no Salmo 72. Já no livro 3, nós temos os salmos que vão de 73 a 89, que é a crise do templo e da dinastia, né, correspondente a Levítico. O foco teológico é o santuário, a Teodiceia, né, a história de Deus com o homem, né, o julgamento e a pergunta sobre a aliança de Davi diante da ruína nacional, né, dominado por Asaf. Conclui com doxologia ali no Salmo 89, verso 52. O ponto 1 é o conflito da prosperidade dos ímpios e o santuário. O salmo bem conhecido também, Salmo 73, né? Fala bem disso. Até o 77, que é a inveja de Asaf sanada quando ele entra no santuário de Deus, o Salmo 73. Nós temos o lamento sobre a destruição do templo, Salmo 74. Deus é o juiz supremo no Salmo 75. E no ponto 2 nós temos a história da infidelidade de Israel e a graça divina, 78 a 83, que é a recapitulação histórica do deserto e a escolha de Davi. A vinha trazida do Egito, desolada pelos inimigos também, no Salmo 80. Já no ponto 3 nós temos o amor pelo santuário e a aliança inabalável, que vão dos Salmos 84 a 89. E diz, né, quão amáveis são os seus tabernáculos, Senhor dos Exércitos. Nós temos isso no Salmo 84, a oração por avivamento, no Salmo 85, a elevação de Sião entre as nações, no Salmo 87, o clamor das trevas profundas, no Salmo 88, e a exaltação da aliança davídica e a pergunta angustiada pela sua aparente ruína, no Salmo 89, certo? Então, esse é o terceiro livro dos Salmos, né? Disposto ali na Bíblia original hebraica, dividido em 5 livros, e nós temos também aqui agora o quarto livro, que corresponde aos Salmos 90 a 106, que é o refúgio no deserto e o reinado celestial, correspondente ao livro de Números, né? O foco teológico. Nós temos ali então das esperanças terrenas enfocado na eternidade de Yahvé, né, com o verdadeiro rei e refúgio para o seu povo. Abre com a oração de Moisés e conclui com a doxologia, o encerramento no Salmo 106, 48. No ponto 1 nós temos a eternidade de Deus versus a brevidade humana, que vão dos Salmos 90 ao 92. Nós temos aqui algumas reflexões, né, desses salmos, que é: Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração, clamando então e mostrando que Deus protege, segura esse povo no Salmo 90, o esconderijo do Altíssimo e a sombra do Onipotente, o salmo talvez o mais famoso de todo o livro de Salmos, né, junto ali com o Salmo 23, e o louvor no sábado, no Salmo 92. No ponto 2, nós temos o bloco dos salmos teocráticos, né, que o Senhor reina, que vão dos salmos 93 ao 100. Né, o Senhor reina investido de majestade, no salmo 93. Nós temos 20, cantemos com júbilo ao Senhor, no Salmo 95, cantai ao Senhor com cântico novo, toda a terra, salmos de exaltação ao Deus eterno, no Salmo 96, e o Senhor reina e exulta a terra, né, no Salmo 97, e celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, no Salmo 100, mostrando então que Deus é digno de ser celebrado e adorado, porque ele é o Senhor que reina sobre todos os povos e nações. No ponto 3, a graça e o perdão incomparáveis de Yahvé, que vão do Salmo 6 ao Salmo 101 ao Salmo 106. Nós temos o compromisso de andar com integridade em casa, né? No caso do Salmo 101, nós temos: bendize a minha alma, o Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios, Salmo 103, e o hino da criação e da providência, no Salmo 104, e a fidelidade histórica a Abraão e as falhas de Israel no deserto, do Salmo 105 ao 106. Assim é organizado, então, o quarto livro dos Salmos na Bíblia original hebraica. E por fim nós temos então o quinto livro, que encerra então os 150 Salmos, né, que trata da restauração, a Torá e a doxologia final, correspondente ao livro de Deuteronômio, um livro para cada um dos 5 livros da lei de Moisés. O foco teológico é o retorno do exílio, a exaltação da palavra de Deus, os salmos messias, que são magníficos, né, e a adoração cósmica. Conclui com a doxologia final nos 5 salmos de Halel, ali que vão do 146 até o 150. No ponto 1, nós temos a redenção dos exilados e a cristologia espantosa, né, que demonstra Deus, que revela Cristo nesses salmos, do 107 ao 110, dando graça ao Senhor porque Ele é bom
e livra os remidos da angústia, no Salmo 107, o Salmo messiânico do sumo sacerdote, rei segundo a ordem de Melquisedeque, no 110, um dos salmos ali mais poderosos acerca de Jesus. No ponto 2, nós temos o Halel egípcio e a pedra rejeitada, que é do Salmo 111 ao 118, né? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, Salmo 111. Quem é como o Senhor nosso Deus, Salmo 113. Não a nós, Senhor, mas ao teu nome dai glória, no Salmo 115, né? E a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a cabeça de esquina, o Salmo 118. Ponto 3, nós temos a grande sinfonia da palavra de Deus, que é o Salmo 119, né? O poema acróstico perfeito de 176 versículos, celebrando a suficiência, pureza e poder da Torá de Deus, da lei, da palavra de Deus, né? Nós temos o ponto 4, os salmos de rompagem ou degraus, que vão do Salmo 120 ao 134. Eleva os meus olhos para os montes, nós temos o Salmo 121. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, Salmo 122. Se o Senhor não edificar a casa, né, no Salmo 127. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, no Salmo 133. E aqui, por fim, nós temos no ponto 5 o grande Halel, o exílio e a doxologia final, no Salmo 135 e 150. Lembrando que esses termos nós já falamos ali no começo das aulas, tá, irmãos? Halel e rompagem, nós explicamos o que é isso ali em cima, basta você voltar um pouquinho aí o vídeo que você vai ver, tá bom? Então, é a doxologia final do 135 ao Salmo 150, porque a sua misericórdia dura para sempre, Salmo 136, junto aos rios da Babilônia nos assentamos e choramos, Salmo 137, a soberana onipresença e onisciência de Deus no ventre materno, Salmo 139, os 5 salmos de louvor supremo, Salmo 146 e 150, terminando com o brado cósmico, tudo o que tem fôlego louva ao Senhor, louvai ao Senhor. Salmo 150, versículo 6. Fechando assim, então, os 5 livros que compõem, então, o livro de Salmos que nós temos hoje em nossa Bíblia tradicional, contendo, então, 150 salmos. Amém? Agora eu separei para vocês aqui 10 referências e tipologias do Cristo oculto que são revelados ali dentro dos salmos, para a gente perceber quão grande revelação nos Salmos nós já encontramos a palavra do Senhor e já demonstrando ali então a vinda do Messias Salvador, né? O próprio Senhor Jesus declarou em Lucas 24, 44 que era necessário que se cumprisse tudo que estava escrito a seu respeito, na lei de Moisés, nos profetas e nos Salmos, né? O Saltério é o livro do Antigo Testamento mais citado no Novo Testamento, sendo uma mina inestimável de cristologia e profecias messiânicas explícitas. Então, é um dos livros aí que mais contém referências ao Cristo de forma explícita, né? Nós temos o primeiro, que é o Filho Ungido e o Rei Messias no trono de Sião, que é o Salmos 2. Nós temos o Salmo 2, né? E nós temos o paralelo ali em Atos 13 e Hebreus, no capítulo 1, né? Que é o Salmo 2, apresenta o decreto eterno do Pai, tu és meu filho, hoje te gerei, diante da rebelião dos reis da terra. Deus estabelece seu rei Messias sobre o santo monte de Sião, prometendo-lhe as nações por herança. Essa passagem é citada no Novo Testamento como cumprimento da ressurreição e exaltação de Jesus Cristo até o seu trono nos céus. Nós temos também o Filho do Homem coroado de glória e domínio, né? Nos Salmos 8, de 4 a 6, que tem seu paralelo em Hebreus, do capítulo 2, 6 a 9, e 1 Coríntios 15, 27. No Salmo 8, pergunta: quem é o homem mortal para que dele te lembres? E afirma que o homem foi feito um pouco menor do que os anjos e coroado de glória, tanto tendo tudo sujeitado debaixo dos seus pés. Ou seja, mais uma referência ali que nós encontramos em Hebreus acerca do Cristo, né, que foi feito ali um pouco menor que os anjos, é dito lá, mas foi coroado acima de todas as coisas. O autor de Hebreus declara expressamente que não vemos ainda todas as coisas sujeitas ao homem comum, mas vemos a Jesus, que por causa da paixão, da morte, foi coroado de glória e de honra para provar a morte por todos os homens. Nós temos a ressurreição do santo sem ver a corrupção, nos Salmos 16, de 8 a 11. Nós temos o paralelo em Atos 2, 25 a 31 e Atos 13, 35 a 37. Davi escreve: pois não deixarás a minha alma no inferno, ou Sheol, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. No dia do Pentecostes, o apóstolo Pedro prega com autoridade, demonstrando que Davi morreu,
foi sepultado e no seu túmulo permanece até hoje. Portanto, sendo profeta, Davi falou antecipadamente da ressurreição corporal de Cristo, cuja carne não viu deterioração na sepultura. Mais uma grande profecia cumprida, então, na vida de Jesus e já pré-anunciada nos Salmos. O 4, nós temos o relato profético e detalhado da crucificação e do abandono, né? Salmo 22, 1, 16 a 18 também. E em Mateus 27, 35, 46, e João 19, 23 a 24, nós temos essas referências, né? O Salmo 22 é a descrição mais impressionante da morte por crucificação, né? 1000 anos antes do Império Romano inventar tal suplício, tal sacrifício. Ele já falava disso, né? Começa com o brado exato de Jesus na cruz: Deus meu, por que tu me desamparastes? Detalha a zombaria da multidão, a sede intensa, o traspassar das mãos e dos pés e a exposição dos ossos e o sorteio das vestes pelos soldados romanos. Então, com admirável, né, e assustadora precisão, o Salmos 22 ele descreve até o cenário de Cristo já na cruz. É extraordinário. No 5, nós temos o bom, grande e supremo pastor das almas. Salmo 23.1, nós encontramos em João 10, né, que é o pastor, Hebreus também 13, e 1 Pedro 5 a 4, a declaração imortal: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, encontra sua realização pessoal quando Jesus de Nazaré afirma: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O Salmo 22 mostra o pastor morrendo pelas ovelhas, o Salmo 23 mostra o pastor guiando as ovelhas em vida, e o Salmo 24 mostra o supremo pastor voltando em glória. Olha que maravilha! Que quão bela é a escritura sagrada, né? Quando ela mostra e apresenta o Messias para a gente. É extraordinário. O ponto 6, nós temos o noivo divino e o trono eterno de justiça, do Salmo 45, de 6 a 7. Nós temos em Hebreus 1, 8 a 9 e Apocalipse 19, de 7 a 9. O Salmo 45 é um cântico de amor nupcial real. O verso 6 declara diretamente ao rei: o teu trono, ó Deus, é eterno e permanente. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Em Hebreus 1.8, o Pai Celestial dirige essas exatas palavras ao Filho, testificando a plena divindade de Jesus Cristo e a sua união matrimonial eterna com a Igreja. Glória a Deus. No 7, nós vemos o zelo da casa de Deus e o cálice de fel. O Salmo 69, de 9, Salmo 69, 9 e o Salmo 21. Depois nós temos em João 2, 17, Mateus 27, 34. O Salmo 69 é o segundo salmo mais citado no Novo Testamento em relação à paixão de Cristo. O versículo 9, que é: o zelo da tua casa me consumiu, quando Jesus entra no templo, né, e vira ali a mesa, expulsa os cambistas dali, né, é lembrado pelos discípulos quando Jesus purifica o templo de Jerusalém. O versículo 21, deram-me fel por mantimento e na minha sede me deram de beber vinagre. Cumpre-se literalmente no Calvário quando oferece vinagre misturado com fel ao Senhor, né? Naquele episódio em que Jesus tem sede. O 8º ponto é a pedra angular rejeitada, que se tornou a cabeça de esquina, né? A pedra de esquina que sustenta, que mantém todas as coisas. O Salmo 118, 22 a 23. Nós temos em Mateus 21, 42 e 1 Pedro 2, 7. Né? No Alel Pascal, nesse cântico pascal, né, de salvação, os judeus cantavam: a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a cabeça de esquina. Isso foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Jesus aplica essa profecia aos líderes religiosos de Israel que o rejeitavam, declarando que ele é a rocha fundamental sobre a qual a igreja é edificada. Amém? No ponto 9, nós temos o sumo sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque, no Salmo 110, de 1 a 4, Mateus 22, 44 e Hebreus 5 a 6, 5 verso 6 e de 7, 1 verso 17. O Salmo 110 é a passagem do Antigo Testamento mais citada pelos autores do Novo Testamento. O Salmo 110, né? No versículo 1, Davi ouve o diálogo da Trindade, né? Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita até que põe seus inimigos por escabelo dos teus pés. No versículo 4, o Pai jura impreterivelmente: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Unido em Cristo as funções de rei,
e sumo sacerdote eterno, também trabalhado ali no livro de Hebreus. Vale a pena para você ler, para você ver como que o escritor aos Hebreus faz essa junção, né, de revelação e apresenta o Cristo como então o sumo sacerdote eterno. Muito lindo isso. E a revelação 10 é o Criador imutável e eterno de todas as coisas. O Salmo 102, 25 a 27. Nós temos em Hebreus também um 10 a 12. Você percebe que Hebreus é recheado, então, também de citações dos Salmos, né? É muito interessante nós percebermos isso. O Salmo 102 é a oração do aflito abatido. Nos versículos 25 a 27, o salmista contempla os céus e a terra, declarando que eles envelhecerão como um vestido e passarão, mas o Senhor permanece o mesmo e os seus anos jamais terão fim. Em Hebreus 1, de 10 a 12, o Espírito Santo aplica esse texto diretamente a Jesus Cristo, afirmando a sua pré-existência, poder criador e imutabilidade. Glória a Deus por essas revelações que são possíveis de serem percebidas quando nós lemos e estudamos Salmos com carinho, né? E também temos a noção do que o Novo Testamento fala sobre eles. Então, você concluindo esse estudo, você já consegue pelo menos observar esses pontos de revelação e, quem sabe aí, perceber outros grandes pontos de revelação também que existem e que estão nesses salmos trazendo grande riqueza, né, com relação à revelação de Jesus Cristo. E para terminar a aula de hoje, nós temos a seção 9, que é a aplicação homilética e pastoral para a igreja, ou seja, nosso estudo do livro de Salmos fornece os alicerces mais profundos para a renovação do culto cristão, da oração pessoal e do aconselhamento pastoral. Tudo isso nós encontramos no livro de Salmos, né? No ponto 1 nós temos redescobrindo a linguagem integral da oração cristã. É muito importante que nos Salmos nós aprendemos a orar, né, com o coração aberto e com sinceridade diante de Deus. A legitimação dos lamentos da vida cristã. Nesse primeiro ponto, o Saltério ensina que a vida com Deus não é feita apenas de sorrisos triunfalistas. Cerca de um terço dos salmos são lamentos. Olha para você ver. Um terço de todos os salmos são salmos de lamentos, de lamentações, né? Mostrando que faz parte da vida de todo cristão também passar por esses períodos, né? E tem um trabalhar de Deus nesse período. Eles nos autorizam a levar a dor, a dúvida e a tristeza honesta diante de Deus em oração. Então, abrir o coração e falar o que nós sentimos a Deus, porque Ele é Pai, Ele é capaz de nos aconselhar e colocar a gente na rota correta, né? Aqui nós temos a teologia da adoração cristocêntrica. Cantar os salmos é cantar o próprio Cristo, como aquele que canta conosco, como o sujeito das nossas canções e como Deus a quem adoramos. Então, ao cantar os salmos, estudar os salmos, ler os salmos, nós perceberemos a adoração cristocêntrica, de como os salmos falam de Cristo e como nós aprendemos a nos relacionar com Cristo também a partir dessa adoração ensinada nos salmos. Aqui, no último ponto, nós temos a meditação diária na palavra. O Salmo 1 coloca a meditação dia e noite na lei do Senhor como a única fonte de frutificação e firmeza contra a aridez do mundo. Glória a Deus por isso, né? Muito lindo esse livro de Salmos, quanta riqueza teológica, né, nós aprendemos ao estudar eles. E aqui nós concluímos então a aula de hoje, né, com o livro de Salmos, o santuário da oração da Bíblia Sagrada. Ele nos despoja de sentimento superficial e nos conduz a uma adoração reverente, emocionalmente honesta e doutrinariamente sólida. Ao percorrermos as suas páginas, unidos à nossa voz, aos fiéis de todos os séculos e ao próprio Senhor Jesus Cristo, né, que a Igreja contemporânea retorne ao Saltério com sua escola suprema de oração, encontrando nele o alicerce para a fé, o conforto na dor e a exaltação suprema ao Rei dos Reis. Louvado seja Deus por esse livro de Salmos que traz essa riqueza de revelação para a nossa vida e de ensinamentos, né, que nos tornam mais fortes na nossa caminhada cristã. Então, tudo o que tem fôlego, louve ao Senhor. Louvai ao Senhor. Salmo 150, versículo 6, é o Salmos que nós encerramos, então, esse segundo livro de sabedoria, né, que é aí um livro de Salmos da Bíblia Sagrada. Espero que você tenha gostado. Não esqueça de comentar, de tirar suas dúvidas no grupo onde nós estamos e que o Senhor em Cristo vos abençoe e que Ele vos dê a paz em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Até a próxima. Tchau.